Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a esse minuto de bênção com a palavra. Eu sou a Daniele, da comunidade Missão Novo Caminho, e esse momento é o momento de partilharmos a palavra de Deus. Hoje o Evangelho, ele está no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 26 ao 33. Eu convido você, então, a pegar a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, e meditarmos juntos nessa palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus venceu o mundo. Os seus discípulos lhe disseram: agora sim, falas abertamente, não por meio de figuras. Agora sabemos que conheces tudo e não necessitas de que alguém te faça perguntas. Por isso, cremos que saíste de junto de Deus. E Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para um lado, e me deixareis só. Eu, porém, não estou só, pois o Pai está comigo. E eu vos disse essas coisas para que em mim tenhas a paz. No mundo tereis aflições, mas tendes coragem. Eu venci o mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Obrigada, Jesus, por essa palavra no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 18 de maio. Essa semana que nós estamos já na liturgia da igreja, no dia de ontem, no domingo, nós meditamos a ascensão do Senhor no domingo. Você que pôde, também ler a palavra de Deus, ir até a Santa Missa, participar do Santo Sacrifício, o Santo Sacrifício da Missa de Jesus. Você pôde também compreender, o momento litúrgico que nós estamos vivendo. Até a semana passada, estávamos vivendo ainda foi a sexta semana da Páscoa. E a partir dessa semana, estamos vivendo a ascensão do Senhor. E essa palavra de hoje, o contexto dessa palavra, do Evangelho todo de João, do João do capítulo 16, diz sobre o discurso de despedida de Jesus. Essas palavras que a gente acabou de meditar, de ler, Jesus, através de um diálogo com os seus discípulos, onde ele disse, a ele, e os discípulos falavam para Jesus: agora o Senhor já não fala mais por meio de figuras, porque diante de todo o convívio, de Jesus com os discípulos, Jesus sempre usava parábolas, Jesus sempre usava figuras, para falar do reino de Deus. E nesse momento, os discípulos disseram para Jesus: agora sabemos que conheces tudo e não necessitas de que alguém te faça perguntas. E agora os discípulos afirmam a Jesus: por isso nós cremos que saíste de juntos de Deus. Então, nesse momento, os discípulos afirmaram para Jesus que eles
acreditavam, que eles tinham fé, que ele era o próprio Jesus, né? E ainda Jesus respondeu: credes agora, né? E nesse diálogo com os discípulos, Jesus continua e fala para eles: eis que vem a hora e já chegou, que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixará só. Eu, porém, não estou só, pois o Pai está comigo. Né? Jesus já prevendo tudo aquilo que ia acontecer, né? Já previa de que os discípulos iriam se dispersar diante daquelas aflições, né, e perseguições que Jesus enfrentaria, né, antes da sua morte, porque essa despedida ela aconteceu, né, em meio ali todos os acontecimentos que precederam a crucificação de Jesus. Então Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia que o Pai não vos abandona. E ali Jesus já estava testemunhando, né? Já estava ali honrando a Deus e falando para ele, né? Que aquele que mesmo nas aflições Deus não nos abandona, né? Era o testemunho vivo ali do que aconteceria, né? Com ele na cruz, e deixou uma mensagem para os discípulos de muita coragem, de muita esperança, que é o último versículo, né? Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tendes coragem, eu venci o mundo. Jesus não prometia tranquilidade, sossego aos discípulos. Ele sabia das aflições deste mundo, mas ele trouxe, né, e traz nos dias de hoje essa palavra de coragem. Tereis aflições, mas tende coragem, pois eu venci o mundo. E nós somos testemunha, né, de que realmente Jesus venceu o mundo, venceu a cruz. E como eu havia comentado desde o início dessa palavra, hoje essa semana estamos iniciando, né, um tempo diferente da liturgia, que é a ascensão de Jesus, né? A ascensão de Jesus, que Jesus volta para Deus, né? Não está vivendo como nessa palavra aqui que estava com os discípulos, né? Encarnado, né? Um verbo encarnado, mas ele estava indo ao Pai. E essa mensagem de Deus, de Jesus para nós, é a mensagem que Jesus deixou para os discípulos. É a mesma mensagem, a mensagem de fé, a mensagem de coragem que Deus deixa para mim e para você nesse dia de hoje. Nós, graças a Deus, podemos viver junto com a igreja toda a liturgia, né, da Páscoa, da ressurreição, né, do tempo pascal. E hoje nós estamos aqui vivendo o tempo da ascensão, né, meditando essa ascensão de Jesus. E a mensagem de hoje que a igreja, que Jesus, né, que o seu evangelho nos traz, é para que não tenhamos medo, né? Jesus, ele veio hoje nos preparar para a missão. E ele já se antecipou que nesse mesmo evangelho, um pouco antes aqui no próprio capítulo 16, Jesus fala do Paráclito, do Espírito Santo, né, do consolo, da força que teremos. Logo mais adiante iremos viver o Pentecostes, né? E Jesus, mesmo indo ao Pai, né, ele não nos deixou desamparados. Ele sabia que íamos precisar desta força,
para enfrentarmos as aflições deste mundo. E a mensagem hoje, para mim e para você, é uma mensagem de coragem, né? E hoje eu convido você a buscar através desse momento que a gente está vivendo hoje, que é através da palavra, e também através de uma oração, buscar renovar a confiança e ter certeza e sentir que não estamos sozinhos, porque é uma promessa de Deus, assim como Deus não deixou Jesus, como diz na palavra de Deus, vocês se dispersariam, cada um para o seu lado, e me deixará sós. Mas Jesus naquele momento para o discípulo dizia, eu não estou só porque o Pai está comigo. E é essa palavra que eu digo para você hoje e para mim também. Nós não estamos só. Jesus enviou o seu Paráclito, o Espírito Santo, e Jesus também deixou a certeza de que o Pai está conosco em todos os momentos. Então, eu convido você a pedir o Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo te convença e me convença dessa verdade de fé, para animar nossos corações, para nos animar a enfrentarmos, para nos dar esperança, para enfrentarmos os nossos dias, enfrentarmos a nossa missão do dia a dia. Assim como os discípulos, ao ouvir essa palavra que a gente acabou de ler, tiveram que enfrentar, porque eles sabiam que Jesus iria partir, iria ser crucificado, ia ser morto, ressuscitado e ia, ao voltar para o Pai, teria a sua ascensão, como estamos vivendo nessa semana, né? Essa verdade. Então, que você possa ter compreendido essa palavra e que o Espírito Santo possa ter te convencido, né? Através dela, que você não está sozinho e que você possa ter recebido essa palavra de Jesus. Eu termino com essa palavra do próprio Deus a cada um de nós. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Nós venceremos o mundo com Jesus, com a sua força. Amém, meus irmãos? Desejo a você uma ótima semana, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Que o Senhor te proteja, te guarde, você e tua família. Convido você também a compartilhar, né, esse momento, a compartilhar também o nosso encontro, que acontece toda quarta-feira na Capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Zezé, da comunidade, da paróquia São José Operário, e acompanhar, né, as nossas ações dessa comunidade nas redes sociais. Então, compartilha essa palavra singela, mas cheia da presença de Deus para aqueles que estão precisando agora. Nós não temos ideia o quanto Deus precisa tocar os corações que estão amedrontados, aflitos e que precisam receber essa coragem que vem de Jesus, que vem de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo encontro com a palavra do Minuto de Bênção. Até mais.